O consumo de cigarros pode afetar quase todos os órgãos do nosso corpo. E a saúde bucal é uma das partes mais atingidas, sendo responsável pelo aparecimento de muitas doenças na região da boca e garganta. O tabagismo leva à morte de cerca de 8 milhões de pessoas todo ano no mundo. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje no estúdio a odontóloga Márcia Luz. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. E por que essa relação entre saúde bucal e tabagismo é tão perigosa? Bom, todo mundo sabe, né, que a saúde começa pela boca. Então, hoje a gente tem o conhecimento e tem a notícia de que é difundido, tanto é que nós estamos aqui, que a gente precisa se preocupar com uma saúde integral. Então, quando a gente fuma, quando a gente leva essa nicotina, esse monóxido de carbono dentro do corpo, a gente tem uma interferência bucal e sistêmica. E, normalmente, o que a gente sofre na boca, às vezes a gente está numa situação irreversível. E quais problemas bucais estão relacionados ao tabagismo? Bom, o primeiro que você pode notar, né, que você vai verificar às vezes no seu pai, na sua mãe, alguém próximo que é fumante, é a gengiva. A gente verifica aquela gengiva mais escurecida, a gente verifica o sangramento gengival, então a gente tem a inflamação dessa gengiva constante. Por quê? Porque nós temos uma agressão constante na boca, pelo aquecimento, né, que é constante do cigarro e principalmente por todas as substâncias que a gente encontra nele. E os cigarros eletrônicos, que agora muita gente está optando, eles oferecem menos riscos para a saúde bucal? É a mesma coisa? Como é que é? Então, a gente está numa geração hoje em dia que a gente quer sempre eufemizar, né, a situação. Então, não é diferente, nós temos os mesmos danos, porém, a gente tem uma forma de aquecimento diferente. Então, com o cigarro convencional, a gente tem o aquecimento através da combustão. E com o cigarro eletrônico, a gente tem uma resistência ali dentro que aquece e faz com que tenha a queima, né, da nicotina. Então, ali dentro tem a nicotina da mesma forma. A única coisa que se diz, o que a gente não pode afirmar que é diferente, porque a gente não tem comprovação científica, né? Não tem nada que nos embase. Inclusive, tem até uma linha falando que, para se parar de fumar, vamos começar a usar o cigarro eletrônico. Não, porque o fumo, ele é um hábito também. Então, a gente precisa mudar esse hábito. Então, para quem aí está usando o cigarro eletrônico, achando que é uma coisa menos ruim, não é. E depois de parar de fumar, ainda existe risco para a saúde bucal? Então, depende da quantidade, da intensidade, do tempo do uso dessa droga, né? Se eu usei essa droga por pouco tempo, consequentemente os danos da minha saúde são mais reversíveis. Se eu usei por longo tempo, aí realmente os danos são irreversíveis, né? Então, tudo vai depender da intensidade, né, e do tempo que se fumou. E qual a frequência de idas às consultas ao dentista para quem fuma? Quem fuma precisa ter um cuidado, né, a mais com a saúde bucal. Eu falo muito isso no consultório, às vezes o paciente já chega sabendo, né? Ai, doutor, eu sou fumante, fiz uma limpeza e não adiantou nada. Eu falo, não adiantou mesmo, né? Porque o paciente que não é fumante, ele deve ir ao dentista de 6 em 6 meses, né? Isso que é preconizado. O paciente que é fumante, se a gente faz uma limpeza hoje, dependendo da quantidade que ele fuma e do tipo de cigarro, enfim, tudo mais, ele vai ter esse dente já com a saúde comprometida e também com sujidade daqui 1 mês, 2 meses. Então, qual é a frequência que você deve ir? Você tem que entender que você tem, né, uma patologia, você usa esse cigarro e a gente precisa verificar de perto, porque eu tenho mutações celulares que podem evoluir para um câncer, então eu preciso acompanhar isso de perto e você, paciente, também precisa ter essa consciência. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você.